Antes de se tornar escritora, a Tana French foi atriz. E é dessa formação que vem a característica mais marcante do seu trabalho. O comportamento funciona como a primeira evidência em qualquer caso. O foco de Tana French está nas relações, nas ambiguidades e nas tensões que surgem no cotidiano. Ela presta atenção em detalhes que muita gente ignora. Um gesto fora do lugar, uma lembrança imprecisa, uma suspeita que muda a forma como alguém reage. Essas pequenas distorções são suficientes para alterar o entendimento de toda uma história. O trabalho dela começa em decisões mínimas, escolhas que passam despercebidas para quem está acostumado a caçar apenas o fato objetivo. Por isso, os seus livros não se limitam à pergunta tradicional do gênero. O interesse dela não é quem matou. O interesse dela é descobrir como cada personagem tenta proteger a si mesmo. Na obra de Tana French, o crime nasce de vários vetores ao mesmo tempo: ambiente, círculo social, dinâmica familiar e percepção. Ele não é o resultado de uma mente isolada. Ele é o produto de um contexto que forma aquela pessoa e condiciona suas escolhas. Esse conjunto de forças cria o tipo de suspense que Tana French domina tanto: a incongruência entre o que as pessoas lembram e o que realmente aconteceu. É nessa diferença que o mistério se baseia. Tana French escreve thrillers de análise. Cada livro funciona como um estudo de como pessoas comuns interpretam o mundo e de como essa interpretação pode se distorcer quando emoção, memória e ambiente interferem na leitura objetiva dos fatos. Tana French nasceu em 10 de maio de 73 em Burlington, Vermont, mas praticamente não viveu ali. A infância e a adolescência foram divididas entre Irlanda, Itália, Malawi e Estados Unidos, sempre acompanhando o trabalho dos pais. Essa experiência de deslocamento permanente acabou moldando a forma como ela enxerga pessoas e ambientes. Mudanças, adaptação e identidades em trânsito aparecem em quase tudo o que ela escreve. Ela estudou artes dramáticas no Trinity College de Dublin e construiu carreira como atriz de teatro antes de publicar o primeiro livro. Esse detalhe faz diferença. Dá para perceber na maneira como ela observa o comportamento. Tana French, ela lê subtextos, presta atenção na construção dos personagens, entende o ritmo de cena e trabalha a linguagem corporal com uma precisão que claramente vem do palco. O diferencial dela vem exatamente dessa formação. A Tana French usa o método do ator para investigar o comportamento humano. Nada no texto é automático e nem funciona como um atalho. Ela trata cada diálogo, cada reação e cada pausa como parte da investigação emocional do personagem. Em 2007, ela publicou No Bosque da Memória, seu romance de estreia. O livro venceu os principais prêmios do gênero e apresentou ao público a abordagem psicológica que marcaria toda a sua obra. Mas é nos livros posteriores que essa técnica amadurece. A partir daí, ela consolidou um estilo muito próprio. A French não constrói o thriller a partir do crime. Ela constrói o crime a partir das vidas que o cercam e das pressões que atuam sobre cada uma dessas vidas. O Passado é um Lugar, de 2010, acompanha Frank Mackey, detetive da inteligência da polícia de Dublin. Quando ele era adolescente, ele planejou fugir da sua família com Rose, o grande amor da sua vida naquela época. O plano nunca aconteceu porque a Rose não apareceu no ponto de encontro, e o Frank passou 22 anos acreditando que tinha sido deixado para trás. Essa certeza começou a ruir quando a mala da Rose foi encontrada, a mesma mala que ela carregava no dia em que desapareceu. Essa descoberta força Frank a voltar para Faithful Place, um bairro operário assolado por violência doméstica, alcoolismo, limitações econômicas e problemas familiares irreconciliáveis. A partir daí, o livro mostra como fatores como classe social, lealdade, culpa e pressão familiar influenciam não só as escolhas das pessoas, mas também a maneira como elas recordam os próprios acontecimentos, e como essas memórias podem mudar conforme o ambiente exige. Em O Passado é um Lugar, o obstáculo real não é um suspeito manipulando a narrativa. É a própria narrativa. Um contexto social que define lealdades, controla silêncios e altera versões conforme a necessidade do grupo. O tema central aqui é o condicionamento social. O Frank retorna a um lugar que continua determinando suas reações, seus conflitos e até a forma como ele interpreta a verdade sobre o passado. O Canto dos Segredos, de 2015, é o livro em que Tana French mostra com mais precisão o que a diferencia dentro do gênero: a capacidade de separar fato de percepção. A história se passa em um internato feminino em Dublin. Um ano antes, um estudante foi encontrado morto nos jardins da escola.
O caso não avançou, ficou parado sem uma decisão clara. Isso muda no dia em que uma aluna deixa um bilhete no quadro secreto da escola, o Secret Place. I know who killed him. Eu sei quem o matou. Esse recado reabre o caso e expõe um ambiente controlado por códigos próprios, alianças que mudam rápido, rivalidades veladas, segredos circulando entre grupos e uma percepção coletiva que raramente coincide com os fatos. A French estrutura o livro alternando duas linhas de investigação. De um lado, o trabalho técnico da polícia, e do outro, a dinâmica das adolescentes, onde detalhes que parecem pequenos para os adultos se tornam decisivos para elas. É nesse contraste que a história ganha força. O que parece verdade dentro da escola muitas vezes nasce da necessidade social. Pertencimento, proteção, influência e o medo de perder o próprio lugar no grupo. O tema central é claro e direto: a influência do grupo. A verdade ali depende menos do que realmente aconteceu, e muito mais das alianças e das rivalidades e do desejo de pertencimento que rege aquele microcosmo. No Bosque da Memória foi publicado em 2007, e esse ano importa por um motivo muito específico. O thriller psicológico irlandês praticamente não existia como categoria reconhecida. Havia literatura policial, havia noir britânico, havia crime europeu, mas a combinação de psicologia, memória, ambiente e investigação moderna ainda não tinha uma autora capaz de transformá-la em algo consistente. A Tana French fez isso com o seu primeiro livro. O romance acompanha Rob Ryan, um detetive de Dublin que investiga o assassinato de uma menina em um bosque. O problema é que esse lugar é o mesmo onde décadas antes ele e dois amigos desapareceram quando tinham 12 anos. Rob foi encontrado sozinho, sem memória e nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquele dia. Quando os dois casos se sobrepõem, o antigo sem solução e o atual, a narrativa coloca o protagonista diante de uma pergunta que ele não está preparado para responder. Quanto da sua percepção é confiável? O impacto do livro veio de três elementos que juntos eram raros em 2007. Um protagonista cujo próprio passado compromete a investigação. A mistura de investigação policial com análise psicológica profunda. Um final que desafiou expectativas da época. French recusou a solução perfeita e optou por uma abordagem mais realista, onde nem toda pergunta recebe resposta. Esse conjunto fez no Bosque da Memória conquistar no mesmo ano o Edgar Award, o Anthony Award e o Macavity Award, e uma avalanche de críticas chamando Tana French de a nova voz do psychological crime. Foi esse livro que transformou a Tana French em um nome conhecido. Não porque ela reinventou o crime, mas porque ela redefiniu como investigar dentro da ficção contemporânea. O tema central é a falha da memória como obstáculo investigativo. Em todos esses romances, a Tana French trabalha uma premissa técnica muito específica. A investigação só avança quando você entende como as pessoas pensam, o que elas lembram e de que maneira elas justificam o que elas estão fazendo. A verdade na obra dela nasce muito mais da percepção do fato do que dele propriamente dito. A escrita de Tana French se apoia em nuances que para muita gente passam despercebidas. Ela observa expressões, hesitações, mudanças de tom e pequenos desvios de comportamento que revelam contradições profundas. Isso vem diretamente da formação dela no teatro e influencia cada diálogo, cada cena e cada silêncio. O que separa Tana French de outros autores do gênero é o método. Ela não estrutura o suspense em torno de uma revelação final. O interesse dela está nos fatores que estavam atuando muito antes do crime. Históricos familiares, tensões de ambiente, expectativas sociais e um instinto de autopreservação. Tudo o que influencia decisões aparentemente comuns. Quando Tana French acompanha um personagem, o objetivo não é identificar um culpado, é entender como aquele indivíduo, exposto a pressões específicas e a crenças antigas, chegou ao limite de cometer um crime. A investigação passa a funcionar como uma análise da vida cotidiana. Quase uma auditoria das relações do ambiente e das memórias que sustentam uma comunidade. Por isso, cada romance dela carrega um peso psicológico e social que não depende de violência gráfica ou de reviravoltas. O que sustenta a narrativa é o funcionamento interno dos personagens, seus limites, seus vieses, as ilusões que constroem para proteger e as distorções que impedem a leitura objetiva dos fatos.
Eu sou Rodrigo Gonzalez e esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 histórias e uma ideia que vale a pena pensar. Se você gosta de thrillers densos, intelectuais e cheios de perigo psicológico, curta o vídeo e se inscreva no canal. Assim, o projeto continua crescendo e a gente segue explorando o que há de mais fascinante no suspense moderno.